Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre personagens aí ligados ao Halloween. Então o livro que eu li foi esse aqui, ó, O Vilarejo, de Rafael Montes. Apesar de ser um autor brasileiro, essa história aqui ela não se passa no Brasil, tá? Então vai ser uma história assim com personagens muito sinistros, personagens que vai fazer coisas horrendas, um livro assim muito sangrento, uma história assim de terror bem pesada mesmo, tá? Então se você gosta desse gênero, vamos lá para os personagens desse livro. Mas antes, peço a você para que não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixar o teu like e também ativar o sininho de notificações para que você possa receber em primeira mão os novos vídeos que eu irei estar postando aqui no meu canal. Então, vamos lá. Bom, gente, esse livro aqui, para começar, a história, né, que envolve aqui esses contos, porque esse livro aqui é dividido em 7 contos. E é uma história assim bem sinistra. O Rafael Montes, ele recebeu uma ligação de um amigo dele que tem um sebo lá no Rio de Janeiro por volta do ano 2014. E esse amigo dele lá do sebo falou que recebeu uma quantidade muito grande de livros e que a pessoa que doou, ela falou que era da avó dela e que ela não queria ficar de jeito nenhum com aqueles livros. E se ele não quisesse, ela iria queimar tudo. Então o Rafael Montes ele foi até o sebo e ele começou a analisar os livros. E no meio daqueles livros ele vai encontrar alguns cadernos escritos à mão em uma linguagem que ninguém conhecia, uma linguagem totalmente desconhecida. Então ele ficou curioso com aqueles manuscritos, então ele vai pesquisar que língua é aquela e qual é o conteúdo que está ali naqueles cadernos. Então ele procura um professor que conhece ali as outras línguas, né, as línguas mortas, as línguas do passado. Então ele vai descobrir, né, através desse professor, que aquela língua que está escrita ali naqueles manuscritos é em cimério, uma língua que não existe mais e também um povo que não existe mais. Só que aquele professor, ele não aceita, ele não quer traduzir aqueles manuscritos. Então assim, eu acho que ele já achou ali alguma coisa sinistra, que ele não quis traduzir aquelas histórias. Então ele dá um dicionário ao Rafael Montes para que ele próprio pudesse traduzir aquelas histórias. Então ele começa a traduzir, é onde ele vai descobrir, né, que esses manuscritos são 7 contos, né, uma história contada em 7 contos, e dentro desses manuscritos ele vai descobrir o nome de uma pessoa. E quando ele vai pesquisar esse nome dessa pessoa, ele descobre que é um padre demonologista, né, que ele entende ali sobre os demônios, um estudioso, né, sobre os demônios, e ele vai descobrir que cada conto está relacionado a um demônio. Então são 7 demônios que representam aí os 7 pecados capitais. E o primeiro conto, então aí você já vê que é uma história aí já bem sinistra, né? E o livro, pessoal, eu acho muito interessante. Eu achei bem interessante esse livro aqui, porque além dele ser ilustrado, como vocês estão vendo aqui, ó, ele é ilustrado, cada capítulo vai ter a sua ilustração, e ele assim, tem nas suas páginas, aqui ó, né, esses respingos aí de tinta vermelha, né, que indica aí que o livro é bem sangrento, né, uma história bem sinistra e sangrenta. Então o primeiro conto vai estar baseado aí no demônio Beelzebub, que ele é o deus da gula. E o nome do conto é O Banquete para Anatoly. Então os personagens aí vai ser uma família, né? Anatoly, ele tem uma mulher chamada Felica e 2 filhos. O vilarejo nesse momento está passando por uma dificuldade muito grande. Existe uma nevasca que obstrui as estradas, que eles não podem sair daquele vilarejo, e também está havendo uma guerra na cidade próxima desse vilarejo, uma guerra civil. Então eles ficam esquecidos naquele vilarejo. Eles não têm alimento,
começa a faltar alimento, então as pessoas começam a morrer de fome, ficarem doentes, então elas vão passar a lutar ali pela sobrevivência. E nesse primeiro conto, o Anatoly, ele deixa a família e ele vai para a floresta tentar caçar alguns animais para trazer comida para a família. E ele vai passar muito tempo fora. Ele vai encontrar um velhinho lá na floresta que vai dizer algumas coisas estranhas para ele. E esse velhinho vai dar alguns animais mortos da caça, né, para que ele volte para a família e alimente sua família. Só que existe um detalhe. Quando ele chega em casa, ele percebe que a mulher dele não sofreu com a fome. Ela está gorda, ela está corada, ela está totalmente saudável e sem nenhuma característica de quem passou meses com fome. Então, o Anatoly vai ficar surpreso, ele vai ficar feliz, ela vai correr ao encontro dele, vai abraçar ele e eles vão para casa. Gente, quando eles chegam em casa, o Anatoly vai ter uma surpresa terrível, né? Ele vai ficar chocado no que ele vai encontrar. E o nome do conto que eu falei para vocês é O Banquete para Anatoly. E esse banquete vai te deixar de queixo caído, né? O que a Felica, a esposa do Anatoly, foi capaz de fazer para que ela se alimentasse com a família dela, vocês vão ficar aí horrorizados, porque é uma história muito sangrenta, muito horrenda. Então esse é o primeiro conto. O segundo conto, ele vai ser baseado no demônio Leviatã, que é o demônio da inveja. E o nome do conto é As Irmãs Valha, Velma e Vonda. São 3 irmãs, a Valha, a mais velha, e as 2 mais novas, a Velma e a Vonda, elas são gêmeas, e elas têm apenas 13 anos. A Valha, que é a mais velha, ela consegue um namorado ali, que é um melhorzinho ali dos vilarejos, né? Como é um vilarejo pequeno, elas não têm muita opção em namorado. Então, ela consegue namorar com esse rapaz, né? Que é assim, o melhor partido ali do vilarejo. Ela sempre vai passear com ele, né? Para namorar, para ficar a sós com ele. E ela leva as irmãs dela para passear também. E nessa história aí, as 2 irmãs mais novas, as gêmeas, a Velma e a Vonda, elas gostam de contar história, de escrever. E uma delas, que é a Velma, ela vai começar a ter inveja da irmã por conta do namorado. Então ela vai criar uma situação para fazer com que a irmã dela não fique mais com o seu namorado. Então assim, o que ela vai aprontar, gente, também é de você ficar aí muito chocado no que a irmã, né, de 13 anos é capaz de fazer com as suas próprias irmãs. Então é uma história também assim muito sangrenta. Esse livro, esse conto, na verdade, foi o que eu mais gostei, né? E ele está baseado aí no demônio da inveja. Então, o que ela foi capaz para fazer com que a irmã se separasse do namorado, né, por conta da inveja, é algo muito sinistro. O terceiro conto, ele é o demônio Lúcifer. Ele representa o demônio da soberba. O nome do conto é O Negro Caolho. Nesse vilarejo vai chegar ali um negro sem um olho, ele só tem um olho, e as pessoas daquele vilarejo não estão acostumadas a verem pessoas daquela cor, da cor negra, porque ser um vilarejo assim muito esquecido, muito longe da civilização, então eles não estão acostumados a receber pessoas negras. E vai existir ali um personagem, o Ivan, que ele vai querer matar aquele negro. Ele vai querer de qualquer forma matar aquele negro e as pessoas não sabem por que ele quer matá-lo. Então vai aparecer outra personagem, a senhora Helga, que ela vai intervir nessa situação. Ela vai dizer, não, você não vai matar ele porque ele é um ser humano e a única diferença dele é a cor. Então ali existe, né, um certo preconceito com aquele negro, porém ela consegue salvar ele. E ela leva ele para a casa dela. Então ele não sabe falar a língua deles, mas ela acaba ensinando ele a falar a língua, né? E também ela faz com que ele fique servo dela. Porém, ele tem tudo que ele precisa, alimentação,
e moradia. E ele aprende a cozinhar, a cuidar do filho da senhora Elga, que é pequeno. Então ele começa a ajudar ela. Porém, ele tem uma história. Ele vem para esse vilarejo porque ele está procurando alguma coisa. Eu não vou dizer para vocês o que é, mas tem a ver com que o personagem anterior, né, o Ivan, que tentou matá-lo, certo? Então esses contos, eles são interessantes porque eles estão interlaçados. Você vai descobrir o que vai acontecer na vida de cada personagem do vilarejo no decorrer dos contos. São contos separados que vocês podem ler sem ser na ordem cronológica, porém você vai ficar sabendo a história de cada personagem. Porque geralmente os contos, eles são aquelas histórias inacabadas, né? Que você fica sem saber o final, mas esses não. Em outro conto, você vai ficar sabendo o que foi que aconteceu com um determinado personagem ali que ficou meio que sem final, certo? Então, nesse conto aí, a senhora Elga, ela está cuidando ali do negro, ele está ajudando ela, porém ele está insatisfeito porque ele ainda não encontrou o que ele estava procurando. Então ele começa a ficar preguiçoso, ele começa a não querer fazer mais as coisas, a obedecer à senhora Elga, e o comportamento da senhora Elga em relação a ele começa a mudar. Ela vai ficar totalmente furiosa com ele, vai tratar ele mal, vai deixar ele com fome e vai tratar ele realmente como se fosse um animal. Então a história que vai acontecer aí depois desse comportamento da senhora Elga em relação ao negro vai ser também algo muito sinistro e muito horrendo. O que o negro vai fazer vocês nem imaginam. Então, gente, compre esse livro e não deixe de ler essas histórias aí fantásticas e horrorosas. O quarto conto, ele está baseado no demônio Asmodeu. É o demônio da luxúria. E vai contar a história, né, que vai dar o nome do conto, que é a Doce Jecaterina. A Jecaterina é uma adolescente bem gordinha. E vai existir ali no vilarejo um senhor que ele tem uma fascinação por mulheres gordas. Então, antes de acontecer ali a crise no vilarejo, ele vivia nos bordéis, né, para satisfazer a sua fantasia com as mulheres gordas. E ele começa a observar a Jecaterina e ele vai começar a abusar dela. Então vai passar ali muitos anos ele abusando dela. Ela não vai contar para ninguém porque ela tem medo, ela acaba se conformando ali com aquela situação. E ela mora só com o pai dela. Vai passar-se os anos e o pai dela vai morrer. E ela precisa ir embora do vilarejo para uma cidade onde ela possa sobreviver. E ela vai embora. Passando-se os anos, ela vai voltar para o vilarejo e a primeira pessoa que ela vai procurar é aquele senhor que abusava dela. Então vocês aí nem imaginam o que vai acontecer com a Jecaterina e com essa pessoa ali que abusava dela, ok? Muito sinistro, ele vai ter o que ele merece. O quinto conto é o demônio Belfegor, o demônio da preguiça. E o nome do conto é A Verdadeira História do Ivan, o Ferreiro. Aquele Ivan que tentou matar o negro Caolho. Vai se contar aí a verdadeira história dele. Ele é um ferreiro, né, que tem a profissão de trabalhar ali com o ferro. E ele é uma pessoa assim muito bem vista pela sociedade, muito trabalhador, muito pontual ali nos seus serviços, né? Tudo que pedem a ele, ele faz rapidamente, só que ele guarda um segredo. Ele não trabalha, porque aqui nesse conto vai se falar sobre o demônio da preguiça. E ele, na verdade, é um preguiçoso. E como é que ele consegue entregar os seus trabalhos, ser visto pela comunidade como uma pessoa trabalhadora, se ele não trabalha? Então ali é uma história muito sinistra e é nesse momento que você vai descobrir o que o negro Caolho, que chegou ali no vilarejo, está procurando. Então, gente, é bem sinistro, é uma das mais horríveis aí que eu achei, foi essa história aí, esse conto do Deus da preguiça. E o sexto conto, ele está baseado no demônio Mamon e ele representa aí a ganância.
Então são duas personagens nesse conto. A Senhora Branca, que o nome do conto é O Porquinho da Senhora Branca. Então ela tem uma filha e elas vivem uma situação financeira até boa, porque ela é bem econômica, ela gosta de guardar dinheiro, ela sabe economizar e elas vivem numa situação financeira assim diferente dos demais ali do vilarejo. Então ela dá tudo para a filha assim tem algumas vantagens na vida, algumas regalias e ela está sempre ali tendo o que quer, né? A filha da Senhora Branca. Só que quando as coisas começam a apertar, ela se vê ali com pouco dinheiro, então ela vai pedir ajuda a uma pessoa, a um senhor, e ele vai dar um conselho a ela. Ele vai pedir para que ela economize. Ela comece a cortar algumas regalias da filha e dela mesma e comece a guardar o dinheiro num porquinho que ele dá para ela, num cofrezinho. E a filha dela começa a ficar com raiva, porque ela vai perder as regalias, ela vai começar ali a perder o que ela tinha, as coisas boas que ela tinha. Elas vão passar a viver na miséria, porque a mãe, todo o dinheiro que pega é para colocar dentro daquele cofrinho. E isso vai criar uma ira na filha da Senhora Branca. E vai passar algum tempo que a Senhora Branca vai adoecer. E quem vai tomar conta dela é a filha, tomada de ira, porque estava perdendo as regalias ali da vida. Então, gente, o que essa menina vai fazer com a mãe é também algo terrível, né? Só vocês lendo aí para descobrir. E o último conto, que é o sétimo, né? Ele representa a ira e ele é o próprio Satã, certo? É o demônio Satã que representa a ira. E o nome desse conto é Um Homem de Muitos Nomes. Os personagens que vão estar envolvidos aí nesse conto é o Anatoly, lá do primeiro conto, né? Do banquete, lá do deus da gula, do deus da gula. A senhora Helga e esse velhinho que eles vão encontrar lá, e é o mesmo velhinho que o Anatoly encontrou na floresta, quando ele foi procurar alimento para a família, que esse velhinho dá alguns animais mortos para que ele volte para casa e alimente a família. E ele vai descobrir quem realmente é esse velhinho. Ele vai ser o próprio Satã. E o interessante é que ele vai contar para o Anatoly tudo o que foi que aconteceu com as pessoas do vilarejo. Por que que elas fizeram aquelas maldades, aquelas crueldades, aquelas coisas horrendas que cada uma fez. Ele vai dizer, né, porque, como foi que ele agiu, e ele vai dizer algo interessante. Eu não coloquei o mal na vida de ninguém, o mal já estava lá, eu apenas o potencializei. Então é bem interessante, e também aí, nesse conto, vai acontecer também algo muito horrendo, algo muito triste e algo muito sangrento, tá? Então são contos aí, gente, que vale a pena ler. Você que gosta de ler esse gênero, certo? Vale muito a pena comprar esse livro. O Vilarejo, eu vou contar algo para vocês também. O Rafael Montes, ele acabou entrando em contato com essa pessoa que doou esses livros que estava lá no meio, esses manuscritos. E ele encontra, né, essa pessoa, e essa menina que doou os livros era da avó dela, que havia falecido há pouco tempo. E ele pediu uma foto dela, né, porque foi essa velhinha quem escreveu essa história aqui desses contos, tá? Então, o Rafael Montes vai pedir uma foto dela para a neta dela, né? E ela vai entregar a foto, ela vai enviar essa foto para ele. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Então, também uma foto aí bem sinistra. Então, gente, vale muito a pena ler aqui esses 7 contos. No começo eu fiquei meio com medo de ler, né? Mas vale muito a pena. São histórias assim muito interessantes e vocês vão ficar impactados com cada um desses contos aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.